nesta manhã, falar sobre um dos primeiros missionários da Bíblia, livro de Gênesis. E o texto que eu quero ler com você está no capítulo de número 18. Aqui nós temos a história do dia que começou a chegar a hora de Abraão. E se você quer uma palavra ou um tema para essa minha ministração nesta manhã, eu quero dizer a você que a sua hora chegou para missões. E aqui diz a seguinte história. Livro de Gênesis, capítulo de número 18. O texto diz assim: o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manim. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, ele correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa, se lhe fazer-me uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés. Depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita. Portanto, deixa que eu o sirva. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo, o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nesta época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Digam todos, amém, Jesus. Amém? Essa é uma história muito importante, porque temos a história de um homem chamado Abraão. Abraão, todos nós aceitamos que ele é o pai dos cristãos, ou o pai dos crentes. Abraão, a história dele é mencionada no livro de Gênesis, e todo mundo que tem um acesso à interpretação bíblica sabe que Gênesis, entre outras coisas, apresenta para mim e apresenta para você princípios. Abraão estava aqui nesse momento, nessa história, com 99 anos de idade. Tem alguma pessoa que tem 99 anos de idade nessa manhã? Ninguém? Então é para vocês. Aos 99 anos de idade, Abraão já tinha 24 anos que ele tinha uma caminhada com Deus. Ele foi chamado aos 75 anos. E Deus fez algumas promessas. Na verdade, o projeto de Deus para a vida de Abraão é que ele fosse um testemunha, ou um testemunho da existência de Deus na terra. O propósito da minha e da sua vida é ser uma testemunha de Deus aqui nessa terra. Tudo que for necessário, Deus fará para que você testemunhe que Ele está entre nós. Ele vai prosperar você para deixar bem claro que a sua prosperidade, a origem dela é o Senhor. Ele vai te abençoar para deixar bem claro que Ele quer que o nome dEle seja glorificado com as intervenções milagrosas da pessoa dEle na nossa vida. Abraão já tinha acostumado com o Senhor. E durante os 24 anos, a gente vê muitos momentos marcados por derrota.
Então eu fico confortável em dizer que Deus não está nessa dimensão, nessa terra, nos oferecendo uma vida perfeita. Ele está nos propondo uma vida de perfeição. Ele sabe que eu e você temos realidades que têm que ser redimidas ainda na cruz de Cristo. E Ele está fazendo de tudo para que isso aconteça, para que o nome dele seja glorificado. Livro de Gênesis, no capítulo 18, fala que chegou a hora de Abraão. Havia promessas de Deus na vida de Abraão que ainda não tinham sido materializadas, não tinham sido cumpridas. Alguém poderia acenar para mim, até para me motivar a cada esse frio maravilhoso que nós trouxemos para vocês nesta manhã. E se vocês quiserem debitar isso, coloque na nossa conta, porque a gente tem certo poder de levar calor demais, ou trazer frio demais, entendeu? Agora vamos testar uma geada lá no Nordeste, e eu prometo a vocês que se funcionar, a gente vai mandar umas fotos. Então, esse frio, não fique pensando, não, aqui é de Curitiba, vocês estão enganados, é um frio carioca, entendeu? Eu quero dizer a vocês nesta manhã, que se tem alguém aqui neste lugar que poderia acenar, dizendo para mim, se tem alguma promessa guardada no seu coração e que você quer em vida, que cumpra para a glória de Deus, dê um sinal e diga, eu quero. Isso aconteceu com Abraão, 24 anos, uma promessa. Várias promessas, mas a principal não tinha se cumprido. Ele queria ter um filho. Ele queria deixar uma descendência. Ele já tinha até usado de recursos humanos para que isso acontecesse. Quando ele saiu da sua casa, quando Deus chamou, ele levou Ló. E segundo as leis da época, que era influenciado pelo Código Namorado, era permitido que parentes diretos perpetuasse o nome da pessoa na terra. Quando ele duvidou do Senhor, ele foi para o Egito e ele trouxe problemas para o Egito. E eu quero abrir um parênteses, não está pautado, mas eu quero colocar isso no seu coração, que quando nós estamos no lugar errado, nós somos problemas para nós e somos problemas para os outros. Ele trouxe problema para o Egito. E Deus teve que intervir por causa de uma promessa, não de uma aliança ainda. Deus tinha uma promessa para se cumprir na vida de Abraão, e Deus então teve que intervir na vida de Abraão e teve que intervir no Egito para que coisas piores não acontecessem. E como presente do Egito, ele recebeu uma mulher chamada Agar. Agar foi um presente para Sarai, que era a esposa de Abraão. Às vezes nós não entendemos, mas tem certos presentes do mundo que vai atrapalhar o projeto de Deus para a nossa vida. Era um grande presente, era um presente valioso, mas anos depois, este presente que Sarai recebeu do Egito trouxe problema para o seu casamento e para a sua família. Mas ela usou dessa situação para resolver o cumprimento da promessa de ter filhos. O que você está fazendo, humanamente falando, sem oração, sem direção, sem paciência, para com que as promessas de Deus sua vida? E Deus disse, não vai funcionar assim. Ló não é o seu descendente. Ismael, por causa de você, eu vou abençoá-lo. Mas ele não é. Sara, a sua mulher, te dará um filho. E o que ele fez? Ele cuidou dela durante os próximos anos. A Bíblia diz que Sara, aos 80 anos, era uma mulher que despertava interesse nos homens daquela época. Simplesmente porque Abraão cuidou daquela mulher. Nós, como maridos, temos uma missão de cuidar das nossas esposas. Nós, como maridos, temos que fazer com que as nossas mulheres elas sejam seres que, através do nosso cuidado, cumpra o chamado de Deus delas aqui na terra. As esposas não foram estabelecidas para ser gestoras de cozinha e de quartos e de salas, ou a educadora dos nossos filhos. A educação é nossa. A mãe fala
educa, basicamente, pelo poder que ela tem de escutar. Nós, pais, não escutamos muitos, mas as mães escutam, gastam horas escutando os filhos. E os pais falam pelo exemplo. Quando Deus prometeu a Abraão que ela, Sarai, teria um filho, Abraão descansou. Que nesta manhã você descanse em Deus, para que a promessa se cumpra na sua vida. E no capítulo 18, chegou a hora. Diga comigo, chegou a hora. Chegou a hora. E Abraão, então, estava na sua casa. A Bíblia diz que Abraão, nesse momento da sua vida, ele era amigo de Deus. Amigo de Deus é uma classificação que somente Abraão recebeu da parte de Deus. Eu e você somos chamados para ser. No livro sagrado diz que Abraão foi definido como amigo de Deus pelo próprio Senhor. Projeto de Deus que todos nós que estamos aqui nesta manhã, em qualquer lugar do mundo, como cristão, nós nos convertemos não somente em salvos, mas em amigos do Senhor. E a Bíblia diz que, no sentido bíblico, amigo significa uma pessoa que tem grau de intimidade. Quem é que tem amigo, por exemplo, que quando vai na sua casa, ele fica na sala esperando você recebê-lo? Porque amigo é uma pessoa muito, desculpe a expressão, muito folgada. Ele abre a geladeira, ele reclama das coisas que faltam na sua casa. Pô, não tem maionese, Helmas? Não, tem essa aqui, não, eu não gosto dessa, você não sabe? Amigas entram no quarto, dorme no quarto, as filhas suas que têm amigas, pai, eu vou trazer as minhas amigas. Eu falo, mas vai dormir aonde? Nós não temos quarto de hóspede. Não, eu vou dormir no meu quarto. Não é assim que funciona? É normal isso, né? Come da mesma comida. Elas estão comendo um hambúrguer e falam assim, esse aqui não está gostoso não, deixa eu ver. Aí morde do outro lado. Divide hambúrguer. Toma do mesmo copo, porque isso significa intimidade. Amizade tem a ver com intimidade. Nesse momento da história de Abraão, ele era amigo de Deus. Então, Deus, dias antes, ou meses antes, tinha dito a Abraão, por causa de uma aliança, que ele agora era o seu amigo. Aos 99 anos, Deus fez uma aliança. Preste bem atenção. Primeiro Deus chamou. E ele caminhou com Deus. Depois de 24 anos, Deus propôs uma aliança. Ele disse, eu quero fazer uma aliança com você. Nós podemos andar muito tempo na igreja. A pergunta é se nós somos aliançados com o Senhor. Aliança é diferente de estar na igreja. Aliança é diferente de ser membro de uma igreja. Aliança não tem nada a ver com a questão de exercer alguma atividade, seja ele de cunho espiritual ou administrativo na igreja. Aliança é quando você aceita aquilo que Deus está te oferecendo. Porque aliança tem custo. E muitas vezes tem sacrifício. Aliança tem a ver com renúncia, muitas vezes. A aliança de Deus com Abraão exigia, por exemplo, a circuncisão. Imagine você, por exemplo, imaginando uma pessoa de 89 anos passando por um processo de circuncisão. Imagine uma pessoa com 89 anos, além de passar por isso, ele determinou que isso fosse feito nos seus filhos, fosse feito nos seus empregados, nas pessoas que conviviam no seu espaço físico. Os 318, os filhos dos 318, naquele dia, algumas centenas de pessoas passaram por essa circuncisão. Porque a aliança tem custo. Quem não gosta de aliança não pode aproximar de Deus como amigo. A amizade só acontece quando nós submetemos a uma aliança. Porque amigo significa uma pessoa que tem intimidade. A Bíblia disse que como amigo Abraão experimentou o seu amor. Como amigo Abraão experimentou não somente o amor, mas a comunhão. Não somente amor e comunhão, mas também ele teve a oportunidade de conhecer a vontade de Deus
em todas as coisas. Para nós conhecer a vontade do Senhor, nós temos que passar por esses estágios. Primeiro, submeter a sua aliança. Depois da aliança, nós temos que submeter esse processo de amizade. Quando nós somos amigos de Deus, nós sentimos e vivemos o amor que Ele nos ofereceu na cruz do Calvário. Quando nós somos envolvidos por este amor, nós então mantemos comunhão com o Senhor e nós não temos dificuldade de ter comunhão uns com os outros. A ausência da nossa comunhão uns com os outros é pelo fato de nós não termos uma comunhão mais profunda com o Senhor. Porque quando nós temos uma comunhão com o Senhor, automaticamente a nossa alma é cheia da pessoa dele e Deus não tem barreiras. O texto sagrado disse que Abraão, ele no capítulo 18, que ele, como amigo, ele escolheu ministrar. Partindo da regra da primeira menção, o capítulo 18 disse que Abraão, ele ministrou em 3 áreas naquele dia. Primeiro, ele ministrou ao Senhor. Depois, ele ministrou à sua família. E, por último, ele ministrou aos perdidos. Nesta manhã, eu gostaria de fazer algumas considerações e mostrar para vocês alguns princípios ou características de um homem de 99 anos nos ensina como devemos servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor não é uma coisa tão simples. O texto sagrado disse que a primeira coisa que Abraão fez, ele serviu ao Senhor. E servir ao Senhor, por mais monótono, não é tão repetitivo que seja, melhor dizendo, se converte em algo monótono. Eu estou servindo a Deus. Mas como você está servindo a Deus? A primeira coisa que você deve observar é que Abraão estava descansando. Estava dormindo. Eu vou falar a verdade, hoje de manhã, com quanto deu? 5 graus, né? Debaixo da coberta. Se alguém mandasse um zap, eu dizia, irmãos, por motivo de 5 graus, o pastor está abençoando vocês com a poderosa coberta quente. Talvez a oferta de missões esta manhã seria maior com uma proposta dessa. Estava frio. Ele estava descansando. E, de repente, sol quente, ele olha e vê 3 pessoas. E isso despertou a atenção dele. Porque, naquele lugar, com sol quente, depois do almoço, pessoas não fazem caminhada. Deus, ele tem maneiras simples para despertar a sua atenção. Deus, muitas vezes nós estamos querendo coisas extraordinárias. Como testemunho, nós viemos para cá na sexta-feira à noite e um raio caiu a 10 metros de um dos carros nossos, naquela chuva. Estava de madrugada na estrada. Eu fico encantado com relâmpago e nuvens pesadas, mas eu estou pedindo, Senhor, não precisa de tudo isso para chamar a minha atenção. Mas se precisar, Ele vai chamar a sua atenção com um negócio desse. Coisa simples. Nós estamos procurando coisas extraordinárias para ver o Senhor. Mas o Senhor é uma pessoa tranquila. Deus é um Deus equilibrado. Ele é um Deus simples. Apareceu 3 pessoas com roupas comuns. Jesus estava disfarçado, né? Segundo a teologia, era uma teofania, né? Jesus ali, disfarçado de um caminhante, um andarilho, um viajante. E a Bíblia diz que quando ele olhou para aqueles 3 homens, ele rapidamente foi ao encontro deles. Deus, quando precisou de chamar ou despertar o propósito dele na vida de Moisés, ele colocou fogo numa sarça. Porque Moisés estava tão adormecido no seu projeto de vida, que Deus teve que fazer uma coisa extraordinária. O extraordinário é quando nós estamos num sono profundo. O extraordinário é consequência do nosso distanciamento. Mas quando nós estamos próximos do Senhor, nós não precisamos de tantas coisas extraordinárias para dizer sim para Ele. A Bíblia disse que naquele dia era uma coisa comum, não era uma coisa comum uma pessoa andar naquela hora.
Mas Abraão olhou para aquelas 3 pessoas comuns. Eles não tinham ali roupas especiais, não tinha carro de fogo, não tinha anjo com asa, não tinha espada soltando fogo, soltando raio, não tinha nada disso. Eram 3 pessoas caminhando. E nessa manhã ele está caminhando no nosso meio. Ele está aqui. Se você não sabe, basta lembrar que se tiver 2 ou 3 no nome dele, ele estaria. Nós temos mais do que 2 ou 3 no nome dele aqui nesta manhã. Ele está conosco. Então significa que se você é cristão, a sua esposa é cristã, ele vai estar lá. Se está na empresa, tem 2 cristãos, ele também vai estar lá. Se no carro pela manhã, quando você desloca para a escola, a faculdade, o trabalho, tiver 2 naquele carro, ele também vai estar lá. Porque ele diz, eu só preciso que concorde. E eu junto a vocês. O texto sagrado diz que aqueles 3 estavam indo com um propósito de disciplina e de juízo. O livro de Gênesis 13 disse que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade perversa. Elas não mereciam mais permanecer na terra, porque Deus tinha que tirar aquele câncer do meio da sociedade. Nós estamos debaixo de uma proteção divina muito grande. A gente não tem a percepção do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Mas esse mundo, nossa nação, está debaixo de um juízo. Os governantes, as estruturas, a corrupção é um estilo de vida, já corre no DNA do povo brasileiro. E a cura para a nossa nação é a igreja do Senhor Jesus Cristo resgatada. Resgatada. Não é qualquer igreja que vai propor a cura. Somente a igreja resgatada. E você nasceu nesta geração para fazer essa diferença. Deus poderia ter permitido que você nascesse há 1000 anos atrás, ou daqui a 500 anos, mas você nasceu nesse tempo, porque este é o seu tempo para fazer a diferença. E o texto sagrado disse que quando ele viu aqueles 3 homens, a Bíblia disse que Abraão foi em direção a eles. E o que Abraão ofereceu foi uma ministração. Deus não pediu para Abraão uma ministração. Deus não pediu que faça algo para mim. Ele interferiu na trajetória, no caminho daqueles 3 homens para oferecer a ele uma ministração. E ele disse, olha, eu gostaria que você fosse recebido na minha humilde casa. Eu gostaria de oferecer um bocado, uma pequena refeição para o Senhor. Permita que eu hospede o Senhor na minha casa. Aí um deles disse, faça como você está falando. Sabe o que significa isso? Que Deus, ele está aguardando posicionamento da igreja. O que você tem oferecido ao Senhor nesses dias da sua vida? É interessante que essa história, de maneira sublinear, revela algo poderoso. Abraão, ele retardou o juízo sobre Sodoma e Gomorra. A igreja que está aqui nesta manhã pode retardar o juízo sobre muitas cidades. Você pode retardar a justiça de Deus sobre pecado de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste. Chegaria um tempo, diz o Senhor, que todas as vergonhas das nações seriam reveladas. Este é o tempo do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Das nações mais poderosas, como Estados Unidos, e das pequenas nações, onde existem muitos ditadores ainda, as suas vergonhas, as suas corrupções estão sendo reveladas. E nós temos uma promessa, que é onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É o tempo de resgate. Curitiba ainda continua sendo a cidade modelo. Continua sendo a cidade modelo. Vocês entendem isso? Cada cidade, ela tem
uma plataforma de marketing. Felizmente, o Rio de Janeiro hoje, por causa do juízo que o Senhor está colocando sobre a cidade, sobre o Estado, ela é vista como a corrupção e como a violência. Temos um dos governantes mais corruptos da história da nação. Se puxar a folha corrida dele, é necessário levar caixas e caixas de folha sulfite, porque senão vai quebrar o Estado de tanta corrupção. Mas eu fico feliz por isso, porque Deus quer mudar esta nação. Deus está mudando. Primeiro, Ele tem que confrontar suas realidades, tem que confrontar os seus pecados, tem que confrontar a sua corrupção, tem que confrontar os seus pecados morais, a pedofilia, tudo isso está acontecendo porque Deus está dizendo, ainda tem esperança para esta nação. Isso estava acontecendo com Sodoma e não tinha mais oportunidade. Então a Bíblia Sagrada diz que, pensando desta forma, um homem de 99 anos tomou uma decisão de servir ao Senhor. Servir ao Senhor é uma questão de decisão. Eu vou sentindo de fazer algo, você não vai sentir nada. Você tem que tomar uma decisão em servir ao Senhor. A Bíblia disse que a primeira coisa que ele fez foi que ele correu ao encontro do Senhor e a característica do seu serviço foi que ele serviu ao Senhor com rapidez. Servir ao Senhor tem pressa. Ele correu ao encontro de Deus. Ele apressou para trazer o Senhor para aquela tenda. Ele correu na tenda da sua esposa para anexá-la ao processo do serviço. Ele correu lá no seu rebanho para escolher um gado. A Bíblia disse que ele pessoalmente escolheu o novilho. A Bíblia diz ainda que ele rapidamente determinou que o seu ajudante preparasse aquele novilho. Então, a primeira coisa que você tem que entender que servir ao Senhor exige rapidez, tem que ser hoje, tem que ser agora. Não tenha daqui a 2 anos eu vou pensar em fazer algo na igreja, daqui a 3 anos eu vou abrir a minha casa para cultos pequenos, daqui a 5 anos eu vou entrar no instituto, eu vou entrar no mundo de missão. Servir, ministrar ao Senhor é hoje. É hoje. É hoje. Você não tem o amanhã, você tem o agora. A outra característica da ministração de Abraão, que além dele ser uma pessoa que tinha rapidez, ele fez algo poderoso. Ele serviu ao Senhor pessoalmente. Isso é importante, porque Abraão não era uma pessoa comum nesse momento. Ele tinha no mínimo os 318, que não é da Universal. Ele era uma pessoa que tinha muito recurso financeiro. Ele era uma das pessoas mais poderosas que existia naquela época. E mesmo assim, ele pessoalmente serviu a Deus. Nós achamos que servir ao Senhor normalmente é a missão da nossa esposa. Nossa esposa está intercedendo por nós. Nossos filhos estão servindo a Deus. Cada um de nós que estamos aqui nesta manhã temos a missão pessoal de ministrar ao Senhor. Mesmo que toda a sua família seja cristã, ministrar ao Senhor é uma coisa pessoal. Abraão, ele levantou, podia ter dormido, podia ter esperado um pouco mais, podia ter procrastinado. Ele podia, não, fica um tempo aí, quando eu passar o meu cochilo todo, tem 20 anos que eu durmo depois do almoço, eu não quero agora te ministrar. Ele parou tudo para servir ao Senhor pessoalmente. Outra característica, que não somente foi pessoal, mas foi imediato. Enquanto nós estamos aqui nesta manhã, somos 50 milhões de cristãos, segundo o IBGE. Aleluia! Já fomos um número menor. Mas nós somos 170 milhões não cristãos. Então, se Jesus voltar aqui nesta manhã, você sobe. Quem dê glória, diga amém. Isso. E eu quero lembrar você que parte da sua família fica. Misericórdia. Tem mulher que fala assim, pastor, eu vou subir, deixar esse marido meu aqui. E se ele converter? Aí sobe junto, né? Tem que ser não somente pessoal. Não tem que ser somente pessoal, mas também tem que ser imediato. E tem que ser com rapidez. 3 características. E para as conclusões, eu quero dizer a vocês que outra característica é que ele serviu de forma generosa. O que nós temos oferecido ao Senhor? Por que será que as pessoas têm que vir para a igreja só depois que... Vamos ver o caso do meu Rio de Janeiro. Depois que
serviu o tráfico, depois que virou acompanhante de traficante, depois que está cheio de droga, depois está toda contaminada, depois que tem 20 furos de alma, por que depois de estragar tudo tem que oferecer a Deus? Por quê? Por que nós temos que dar o nosso pior tempo, o pior momento? Por que Deus merece o pior se Ele recebeu, quando Ele nos deu, Ele deu o melhor, o seu Filho, e eu quero lembrar vocês que era o único Filho. Se Ele, Jesus, não tivesse decidido amar você até o fim, nós estávamos nesta manhã perdidos. E Ele disse, eu vou dar a vocês o melhor. Então, nesta manhã, eu quero lembrar a vocês que se Ele está dizendo para vocês, dizendo para mim, que Ele deu para nós o melhor, é porque nós somos importantes e nós somos valorosos e somos queridos e, acima de tudo, amados por Ele. Então, nós temos que retribuir isso com gratidão. E não somente com palavras, mas também com ações. O texto sagrado disse que Ele serviu de forma generosa. Ele ofereceu água. Água no deserto é a coisa mais cara que existe. Vou lavar os seus pés. Ele não pegou água para beber. Lavou os seus pés. E aqueles pés não estavam maravilhosos. Ele disse, eu vou te oferecer a flor da farinha. A Bíblia original é flor da farinha. O melhor da farinha eu te darei. Eu vou te dar um novilho novinho, para oferecer a você um poderoso churrasco. Eu estou te dando o meu melhor. E qual foi a definição, qual foi o conceito que Ele deu deste melhor? Ele disse, esse meu melhor novilho, essa minha melhor farinha, essa água que custa caro no deserto, porque se você ler capítulos anteriores ou posteriores, tu encontrarás briga, rixa, por causa de poço de água. Ele disse, vou te dar o melhor. Aí quando ele juntou tudo, ele disse, sabe o que é o meu melhor? O meu melhor, para mim, é um bocado de pão. Uma coisa pequena. Porque ele diz, tudo que eu estou te dando é muito pequeno pelo quem o Senhor é. Já pensou o que nós estamos oferecendo, pastor? Eu vejo o pastor, reverendo Eduardo Drojewski. Poucos de vocês sabem, mas este homem não permitiu que essa igreja quadrangular se dividisse na transição. Esse homem, de tudo que ele é homem de Deus. E homem de Deus hoje é difícil de achar. Bispo é fácil. Agora apóstolo virou moda, né? Mas homem de Deus, não. Eu vi, eu testemunhei isso. Então, eu sou testemunha viva que esse homem tem um papel histórico no destino dessa igreja. Foi o primeiro homem a acreditar em missões. Lutou contra muita gente. Para que vão gastar dinheiro com a Europa? Por que vamos gastar dinheiro com os países ricos? Nós é que precisamos. Mas não, ele investiu. Generosidade tem a ver com o melhor. A outra coisa que Abraão me ensina e que te ensina é que ele serviu isso de forma humilde. Ele colocou aquele banquete, os 3 homens sentaram, não tinha nenhum assessor ao lado, ele ficou de pé, aos 99 anos, olhando para eles que estavam comendo. Sabe o que significa isso? Eu estou aqui, eu estou pronto. Se precisar, é só me chamar. Como é que você está hoje? Deitado, ou sentado, ou de pé? Muitos de nós fazemos parte de um grupo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas nesta manhã, nós somos o corpo de Cristo. Quem concorda, diga amém. Então, nós temos que fazer isso. Humildade é uma outra característica. Eu estou de pé. Alguém pode levantar a mão e dizer, eu quero ficar de pé, Senhor. Depois eu vou pedir para você ficar de pé de verdade. Tá? Por último, a característica do serviço oferecido ao Senhor por Abraão, além de ser um serviço marcado pela humildade,
texto sagrado disse que era um serviço que atraía outras pessoas. Significa ministração cooperada ou cooperativa. Abraão tomou a decisão de servir ao Senhor naquele dia, naquele princípio de tarde, mas ele não teve dificuldade e ele tinha testemunho suficiente para trazer a sua esposa para perto dele. Ele não somente fez isso, mas ele escolheu um dos melhores assessores dele, que possivelmente ele que veio no futuro escolher a sua nora para fazer parte. Na igreja tem um problema, aqui não tem esse problema, mas na minha igreja tem esse problema. E o pessoal que está aqui vai testemunhar isso. Tem gente que quer fazer, mas ele quer fazer sozinho. Deixa que eu faço sozinho. Tem gente que tem a seguinte filosofia: se eu não fazer, nada acontece. Isso chama, no mundo aquático, de complexo de tubarão. Tubarão, quando nasce, é o único peixe que segue a vida sozinho. É ingrato, nem agradece a mãe dele. Ele vai embora, um tubarãozinho pequeno já faz um estrago, um tubarão gigante nem se fala. E tem muito crente na igreja, já que nós somos peixe, ele tem esse complexo. Se é para fazer, deixa do meu jeito. Não, irmão, tem instrução. A instrução é boa para outros, eu já nasci sabendo, é o iluminado. Entendeu? Entre nós, esse camarada não tem veia, tem fibra ótica. Você sabe o que eu estou falando. Iluminado, rapaz. Tem um líder que falou assim: vai ter uma instrução de meia hora. Não precisa, eu sei de tudo. Josiel, ele tem instrução para tudo. Esse sorrisinho dele, mas esse é o meu sargento, eu me livre. Tu és um homem duro. Entendeu? Não preciso de instrução, não preciso de ninguém. O Senhor me deu esta missão e eu vou fazê-la. Esta manhã, se você quiser ir sozinho, você vai mais rápido. Mas se você quiser ir mais longe, você tem que ir com outros. Você que decide aonde você vai chegar. Tem gente que, por causa da sua correria, está terminando a vida sozinho. A mulher não aguentou essa correria sua. Os filhos, Deus me livre. Eu vou mandar o meu presente pelo Sedex para o meu pai. Porque é uma correria louca. Você tem que aprender a esperar o outro, porque isso é igreja. Finalizo dizendo a vocês nesta manhã que Abraão, ele teve o poder de envolver outras pessoas. A missão que Deus te deu, ela tem que atrair outros. Se você está fazendo sozinho, você está errado. Você está precisando de um gabinete pastoral urgente. E no caso seu, você tem que pagar um dízimo extra, porque você já é um cara antigo. Os mais antigos que fazem sozinho têm que pedir um gabinete pastoral. E pagar pela essa meia hora de tratamento. E não reclame, sabe por quê? Porque quando você vai no psicólogo, você paga R$400. E o cara não fala nada. Por que o pastor desse, eu tenho que ouvir você? De graça. Não estou vendendo nada aqui, não. Você dá muito trabalho. Quem concorda, diga amém. Eu já dei muito trabalho. Termino dizendo a vocês nesta manhã que Abraão me ensina que servir ao Senhor com qualidade, como princípio, é que eu tenho que envolver outras pessoas. Qual é o benefício quando nós servimos ao Senhor? Quando nós ministramos ao Senhor, nós ministramos na nossa família. Assim que ele comeu aquele churrasco maravilhoso, alguém perguntou: onde está a sua mulher? Tem muitos maridos que falam assim: não sei não, deixei ela em casa. Mas Abraão sabia onde estava a mulher dele. Porque quem ama, cuida. Ela está do lado. Ela tem o dom de ouvir atrás da parede. Ela está escutando a nossa conversa. Ele chama a sua mulher. Ele diz: mulher, sai de trás da parede aí, vem aqui.
Porque quando nós ministramos ao Senhor, o Senhor ministra na nossa casa. Muitas coisas não acontecem na nossa casa porque nós não estamos ministrando ao Senhor. E quando o Senhor olhou para ela e disse, daqui a um ano eu vou voltar, e você vai estar grávida. E ela não acreditou. Mas independente dela, o Senhor cumpriu a palavra. E quando nós ministramos na nossa casa, nós preocupamos com os perdidos. E quando eles limparam a boca, ficou feliz, aquele churrasco gastou muitas horas, quem concorda comigo, foi um churrasco longo, no mínimo de 7 a 12 horas de tempo ali para matar, limpar, assar e preparar tudo. E 12 horas a mais foi inserida no destino de Sodoma e Gomorra. Quando nós servimos ao Senhor, por causa da nossa fidelidade, nós adiantamos, ou melhor, nós não adiantamos, nós retardamos o juízo de Deus sobre a terra. Quando você coloca uma pessoa na Câmara, deputado federal e estadual, você não está colocando um representante da igreja. Você está colocando um missionário disfarçado para retardar o juízo sobre a nação brasileira. Porque se nós não tivéssemos homens e mulheres impedindo, por exemplo, a questão do gênero no Brasil, isso aqui já teria transformado numa Sodoma e no Gomorra. Se nós não tivéssemos, por exemplo, homens que colocassem duras leis contra a pedofilia, nós teríamos destruído muito o destino de crianças. Então, quando você vota sim para um homem indicado pela uma igreja, você está dizendo para essa pessoa o seguinte, você está indo como missionário, porque a única maneira de colocar um missionário nesses lugares é através do seu voto, é através do meu voto. E nós estamos no tempo de tirar essa porcariada que está querendo dar o destino da nossa nação, porque o Senhor está levantando homens e mulheres que temem ao Senhor para este lugar. Quem concorda, diga amém, Jesus. Esse é o nosso tempo, diz esta é a nossa hora. Abraão me ensina que quando nós ministramos ao Senhor, o Senhor ministra a nossa casa. Abraão me ensina que quando o Senhor ministra a nossa casa, nós preocupamos com perdidos. E disseram, o que você vai fazer? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. E ele então, livro de Tiago, capítulo 4, fala que ele entrou diante do Senhor para pleitear o destino de Sodoma e Gomorra. E disse, se tiver lá 50, o Senhor salva a cidade. O Senhor diz, eu sou justo. Justo tem a ver com justiça, direito. Por causa dos 50, eu salvo a cidade. E ele foi negociando, como um bom advogado de destino, e disse, se tiver 10. Porque ele acreditava que Ló teria feito um grupo pequeno naquela cidade, com 10 pessoas só, para salvar a cidade toda. Mas Ló é tão desgraçado, tão ruim de serviço, que ele não conseguiu convencer nem a sua família a seguir a Deus, mesmo do livramento dias atrás. Os grupos pequenos têm o poder de retardar o juízo sobre o seu bairro. Os grupos pequenos têm o poder de retardar o juízo de Deus sobre a sua cidade. Os grupos pequenos têm o poder de retardar o juízo sobre o condomínio, porque ali junta 2, 3, 4 pessoas em nome do Senhor, e por causa dessas pessoas, Deus coloca a sua bênção sobre aquele lugar. Esta é a hora. Quem concorda, diga amém, Jesus. Todos vocês que estão aqui têm condições de fazer diferença.